Glória a Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 2. Glória a Jesus. Vamos ler? Do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ler todo o texto, né, da carta à igreja em Éfeso, para nós entendermos bem o que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Fale de novo com Jesus. Querido Senhor, queremos agora aprender a Tua palavra, ó Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, Teu Espírito Santo está aqui. E eu peço, Espírito de Deus, vem abrir o nosso entendimento, vem nos ajudar a ensinar a Tua palavra, dando-nos sabedoria, conhecimento, graça. Pai bendito, fala conosco, fala com cada um que aqui está hoje, Senhor. E me usa, Senhor, conforme for da Sua vontade. Que eu desapareça, mas que o Senhor cresça em nome de Jesus. Toda a glória ao Teu nome, ó Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Vamos então entender o que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje. Ontem, quando eu orei e pedi, Senhor, me dá uma palavra para o culto de amanhã, foi essa palavra que veio no meu coração e na minha mente. E é uma palavra muito necessária, irmãos, nos nossos dias, porque eu não sei se você reparou, mas com certeza você notou e tem percebido isso, né? Que nos últimos dias sempre aconteceu isso, mas parece assim que de uns dias para cá, as pessoas estão deixando de gostar umas das outras, deixando de amar umas às outras. Não sei se vocês perceberam, mas parece que está todo mundo assim muito armado, muito pronto para a defesa, para uma palavra, né? Principalmente com toda essa situação de política que está por aí. As pessoas parece que se armam umas contra as outras com palavras, defendendo as suas ideias. E nós não podemos deixar, irmãos, que essas coisas sufoquem o amor que nós temos que ter no coração. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, nós estamos vivendo uma situação importante no país, estamos. Mas antes de nós estarmos vivendo uma situação importante, nós somos cristãos.
Então nós temos que agir como cristãos. E como esse texto aqui da palavra, que nós lemos, carta à igreja em Éfeso, o Senhor Jesus está falando diretamente para a igreja, então para uma das 7 igrejas, né? Porque a igreja de Éfeso era uma das 7 igrejas do Apocalipse que nós encontramos aqui, né? No Apocalipse, para a qual foi direcionada as cartas que Jesus revelou para o apóstolo João, para ele mandar essas cartas para as igrejas. E para a igreja de Éfeso, então, foi essa carta aqui, esse texto que nós lemos. E Éfeso, irmãos, ela era a igreja mais próxima da ilha de Patmos, aonde João estava preso e recebeu a revelação de Jesus, né? Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Alguns têm medo de ler o Apocalipse ou de ouvir alguma mensagem sobre o Apocalipse, mas é bobagem. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então é a maneira que nós temos para entender aquilo que está por vir ainda, por acontecer. E isso é maravilhoso, né? O Apocalipse é o meu livro preferido da Bíblia, vamos dizer assim, tanto que as folhas da minha Bíblia estão detonadas, né, aqui no livro do Apocalipse, mas é de tanto que eu gosto, de tanto que eu leio. É claro que eu amo toda a Bíblia, mas Apocalipse é especial para mim, porque eu amo esse livro. E aí então, quando o Senhor colocou no meu coração esse texto, me veio justamente essa lembrança, essa palavra. As pessoas estão esquecendo o amor que devem ter umas pelas outras, mesmo entre irmãos, entre cristãos. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, né, no meio do povo cristão, no meio das igrejas, é um querendo aparecer mais que o outro, um querendo ser mais que o outro, um pastor querendo puxar o tapete do outro, um brigando com o outro na internet. Que coisa feia isso, né? E se envergonha o nome do Senhor Jesus. E isso então é o resultado da falta de amor. E quando o Senhor Jesus falou aqui então, para esta igreja em Éfeso, ele nos dá a entender isso, e é claro que ele falou isso para a igreja aqui da época, mas nós podemos trazer para a nossa vida a mesma mensagem que o Senhor entregou para os membros dessa igreja. Nós precisamos hoje também, é para nós também. E Éfeso, então, só a título de curiosidade para você saber, era a principal cidade da Ásia. E ela tinha, né, ou tem, mas hoje lá é só ruínas. É o tamanho aqui mais ou menos do estado do Ceará. E o apóstolo Paulo enfrentou ali nessa cidade, ele teve muita luta com magia negra, com ocultismo, porque nessa cidade tinha um templo chamado o Templo de Diana, que era uma adoração pagã, né? E ali também foi a casa do apóstolo João até o seu último dia de vida. Então, depois que ele foi libertado, né, da ilha de Patmos, ele foi para essa igreja de Éfeso, essa cidade, e lá ele morreu. E provavelmente nessa mesma cidade, Maria, mãe de Jesus, também morreu, porque nós sabemos que João acolheu Maria quando Jesus morreu na cruz. Então Maria foi para a casa dele. Então provavelmente Maria também morreu em Éfeso. Isso só curiosidade para os irmãos, né? Título de conhecimento. Mas o que o Senhor Jesus falou diretamente então para essa igreja, e o que ele fala para nós hoje, olha só, ele fez alguns elogios para esta igreja.
Ele fez elogios, a partir ali do versículo 2, Jesus disse o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, a tua luta, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Então aqui era um elogio que o Senhor Jesus estava fazendo à igreja. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então esses 2 versículos aqui, 3 versículos, desculpe, do 2 ao 4, não, 2 versículos, o 2 e o 3, desculpe. São elogios que Jesus fez para a igreja de Éfeso. Então a igreja estava lá, montada, uma igreja na cidade de Éfeso, e que era uma igreja que perseverava, que tinha lutas, que não desistia, que não deixava as lutas desanimá-los. Mas, no versículo 4, Jesus disse o seguinte: tenho, porém, contra ti. E aqui dá um friozinho na barriga, né? O Senhor Jesus dizer que tem algo contra, é para dar um medinho, né? E olha só o que o Senhor Jesus falou: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então olha só o que Jesus falou para os irmãos da igreja de Éfeso. Ele disse: eu sei que vocês são esforçados, eu sei que vocês não desanimam com as lutas, eu sei que vocês não suportam os falsos profetas, eu sei que vocês não se deixam esmorecer, né? Então de maneira alguma os irmãos de Éfeso se entregavam para os problemas. Mas mesmo sendo assim, Jesus disse: mas eu tenho isso contra ti. O quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Então os irmãos de Éfeso eram esforçados, lutavam, mas abandonaram o primeiro amor. O que é esse primeiro amor que os irmãos de Éfeso abandonaram? Eu vou te dar um exemplo, vou te contar uma historinha, que esse exemplo tem no livro Espada Cortante, e é bem fácil de a gente entender o que é o primeiro amor através desse exemplo. Então veja só, vamos imaginar, para entender o que é o primeiro amor, vamos imaginar um casal que está ainda em lua de mel, então acabaram de se casar. E esse casal, então, está apaixonado. E a esposa, então, a moça da história que se casou, ela antes trabalhava em uma firma, vamos dizer assim, em uma loja, né? Um trabalho. E antes de ela se casar, então, ela tinha uma amiga, e essa amiga foi viajar, e depois, quando voltou, então, ela já tinha casado, e um dia se encontraram na rua, e a amiga disse assim: quanto tempo, como é que você está? Você ainda está trabalhando lá, na loja, ou no comércio, enfim, né? E ela disse: não, eu não estou mais trabalhando agora, eu me casei. Olha só o que é o primeiro amor. Ela disse: eu não estou mais trabalhando, eu me casei. Mas em casa, ela trabalhava mais do que no trabalho, fora. Entenderam, irmãos? É só um exemplo. Por quê? Porque em casa ela trabalhava de manhã à noite, fazendo as coisas para o esposo, porque estava apaixonada. Então, não se cansava, fazia com prazer, fazia com alegria. Então, ela não considerava que aquilo era um trabalho. Ela trabalhava muito.
em casa. A casa era um capricho, tudo certinho, o esposo chegava do trabalho, o almoço estava feito, a janta estava feita. Então ela trabalhou o dia todo. Mas quando ela falou para a amiga, ela disse: eu não trabalho mais, eu me casei. Então quem ama não acha que isso é um trabalho. Claro até aqui? Só que, conforme foi passando os dias, os meses, depois do casamento, ela continuou, é claro, com o trabalho na casa, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Mas antes, ela levava o esposo até a porta e ficava lá dando tchauzinho, ele ia trabalhar, tchau amor, né? Coisa de recém-casado mesmo, né? Depois passou o tempo, ela dava tchau, bom trabalho. Mas já não ia mais até a porta, já não ficava olhando ele ir na rua. Por que isso? Porque o primeiro amor já tinha esfriado. O primeiro amor é aquele que nós podemos exemplificar como duas pessoas apaixonadas que, se for preciso, morrem um pelo outro. Não é assim? Quando um casal está apaixonado, é assim, né? Faz tudo que pode e não acha que aquilo é trabalhoso. Esperam o esposo chegar. Mas quando passa um tempo, aí já está na hora daquele chato chegar. As irmãs riram. E o que é que isso tem a ver com o primeiro amor nosso para Jesus? É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Porque quando uma pessoa se converte, aceitou Jesus, ela tem aquele amor assim que ela faz de tudo. Pelo nome de Jesus, pela obra do Senhor, ela vai na igreja, se tiver 500 cultos por dia, ela está aos 500 cultos. Está no primeiro amor, está apaixonado por Jesus. Só que, como o exemplo desse casal, dessa esposa, que o amor foi esfriando, também acontece com o povo de Deus. E aí as pessoas vão esfriando na fé. Estão entendendo, irmãos? Ficou claro a simbologia aqui, o exemplo que eu usei? Então, primeiro amor é isso. Para você entender bem o que é o primeiro amor, é aquele amor do recém-convertido e do recém-casado, né? Quando está apaixonado. E o recém-convertido é assim. Se converteu a Jesus, não acha nada difícil. Passa horas lendo a Bíblia, jejua, sozinho em casa de madrugada, fica orando. Mas conforme vai passando o tempo, hoje eu estou tão cansado, eu vou ler só um versículo, Jesus vai entender, eu estou muito cansado. Não, hoje eu não vou orar de madrugada, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Então o amor está esfriando. E Jesus falou que a igreja de Éfeso era esforçada, fazia o que podia pelo Evangelho, mas fazia sem amor. Não tinha mais o amor. Então aqui a gente tem que observar bem isso. O que você está fazendo para Jesus ou para a obra de Deus, você está fazendo com amor ou você está fazendo só porque você acostumou a fazer? Os irmãos de Éfeso faziam, eram esforçados, não desistiam, mas faziam sem amor. Então Jesus disse, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso aqui é muito sério, irmãos. Abandonar o primeiro amor é diminuir aquele amor por Jesus. Aí as pessoas começam a vir no culto apenas por vir, porque estão acostumados naquele horário virem para a igreja, mas já não vêm mais com aquela vontade de dizer, eu estou indo cultuar ao meu Deus.
Já começam a achar defeito nos cultos. Já começam a achar defeito nos irmãos. Porque no primeiro amor, ama a todos. São todos meus irmãos. Mas daí quando já está esfriando esse amor, não suporto aquele irmão. Não gosto. Não quero nem chegar perto. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, é muito sério quando nós deixamos de amar o nosso próximo, e mais sério ainda é quando nós deixamos de amar a Jesus. Mas você pode dizer, não, mas eu amo a Jesus, eu não deixei de amar Jesus, pastora. Mas você ainda está no primeiro amor? Será que você ainda tem aquele empenho que você tinha em servir a Jesus logo quando você se converteu? Será que ainda está hoje aí no teu coração? E pelo teu próximo? Porque a palavra de Deus nos diz que nós não podemos amar a Deus, a quem nós não enxergamos, se não amarmos o nosso irmão que nós enxergamos. Né? Como que eu posso dizer, amo a Deus, mas não suporto tal pessoa, não suporto esse irmão? Que amor a Deus é esse? Aqui eu sempre dou uma explicação. Você pode não concordar com a atitude de certas pessoas, mas o amor tem que ter. Amém? Amor tem que ter. Jesus nos amou, nós não merecíamos o amor dele. Você merecia o amor de Jesus? O que é que eu falo sempre para vocês que nós merecemos? O inferno. E Jesus nos amou. Então, se Jesus, sendo Deus, nos amou, sendo nós ainda pecadores, como que nós não vamos amar o próximo que também é pecador igual a mim? Eu não sou melhor do que o meu próximo, eu sou pecador igual a ele. Né? Então, essa falta de amor a gente está vendo muito hoje, irmãos, dentro das igrejas. Né? Como eu falei no início, um querendo ser mais que o outro, um querendo aparecer mais que o outro. Se Jesus aparecesse em pessoa física, porque Ele está aqui em espírito, mas se Ele aparecesse agora aqui para nós em pessoa física, em carne, o que será que Ele ia dizer para nós aqui da nossa igreja? Agora estou falando da nossa, não da igreja no geral. A segunda igreja do Evangelho Quadrangular. O que Jesus ia dizer para nós? Será que Ele ia dizer isso aqui? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor? Aqui nos versículos 2 e 3, Jesus fez alguns elogios para Éfeso. Nós somos merecedores de algum elogio de Jesus? Nós aqui, segunda igreja quadrangular? Será? Isso eu vou deixar você mesmo pensar, né? Mas se Jesus viesse aqui agora, o que tem aqui na nossa igreja de errado que Jesus diria, isso aqui está errado? Será que eu sou o motivo de estar fazendo alguma coisa errada? Ou você é o motivo de a nossa igreja ter uma repreensão de Jesus? Pense um pouquinho. A gente tem que pensar sempre no modo que nós estamos vivendo. Então, eu não estou aqui querendo que você pense que a nossa igreja está em pecado. Não é isso que eu estou falando para vocês. Mas eu estou falando que a gente sempre tem que melhorar. A gente tem que realmente ser cristão. Então, quais seriam os nossos defeitos? Nós, como cristãos, temos de colaborar para que não tenha defeitos na nossa igreja. Você está colaborando com isso ou você está sendo alguém que está abandonando o primeiro amor, o amor ao teu próximo?
Principalmente amor, irmãos. Tem muitos defeitos, né? Nas igrejas, agora no geral eu estou falando. Mas o amor é o mais importante. Quando falta o amor, falta tudo, né? Se falta o amor, falta o respeito, falta a colaboração, a parceria, tá ali junto no mesmo propósito. Se faltou o amor, faltou tudo isso. E Jesus disse então para eles que tinha contra eles que eles abandonaram o primeiro amor. Aí você pode dizer assim, mas pastora, então me ajude a entender quais os sintomas das pessoas que abandonaram o primeiro amor. Vamos ver? Alguns, eu não posso aqui falar todos, né? Não teria condições. Mas vamos ver alguns. Olha só, sintomas de pessoas que abandonaram o primeiro amor. Estou falando isso para você ver se você abandonou o primeiro amor ou não. Primeiro, aqueles que só servem a Deus exteriormente. O que é isso? Só na aparência. Tem uma fachada de cristão, mas por dentro é podre. Tem um coração sujo, tem uma boca suja, só fala bobagem, só fala palavrão. É igual uma casa de madeira que você fecha e vai viajar. E no período que você está viajando, os cupim tomam conta da casa. Quando você voltar, a casa está ali montada, mas no momento que você pôr a chave e abrir a porta, vai ruir tudo, porque os cupim comeram. Entendido isso? Então é só a aparência de cristão. Então tem pessoas assim hoje em dia dentro das igrejas? Claro que tem. São aqueles que servem a Deus só exteriormente, só por fachada, só para os outros verem. Ah, eu sou um exemplo, eu sou um modelo. Mas na realidade não é. Não é. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, fala que Jesus procura... que o Pai procura os verdadeiros adoradores. É aquele texto onde Jesus está conversando com a mulher samaritana. E aí Jesus disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se o Pai precisa procurar, Ele que conhece todas as coisas, então é porque adoradores é uma classe pequena no mundo, né? Se o Pai precisa procurar, olhando por esse aspecto. Mas nós podemos entender também uma coisa, irmãos. Até segunda-feira retrasada, na aula lá do ITQ, eu estava falando ainda para eles sobre isso aqui. Eles me perguntaram, né, sobre esse verdadeiro adorador. E aí eu estava explicando para eles assim, ó, que verdadeiro adorador é só o que é salvo. Quem não é salvo não adora a Deus. Como assim, pastora? Vocês já perceberam, com certeza vocês já perceberam, que enquanto está sendo feita uma oração ou está sendo cantado um hino, né, para adorar a Deus, tem pessoas que ficam igual uma múmia? Olhando para os lados, olhando no relógio, se preocupando com alguma coisa que deixou lá fora. Não é capaz nem de fechar os olhos. Não pode levantar as mãos, não pode aplaudir. Mas sabe por quê, irmãos? Porque só adora em espírito e verdade. Só tem prazer em levantar as mãos, em dar um glória, em orar, em falar, em aplaudir o nome de Jesus, quem é salvo. Então a gente não, é claro que a gente não pode forçar a pessoa, isso depende muito também do temperamento da pessoa, só que quando o Espírito Santo enche o coração da pessoa, não tem temperamento que resista, a pessoa louva, adora, glorifica. Mas tem gente que fica igual um zumbi. A múmia está ali, mas não está.
porque não é um verdadeiro adorador. Então vem na igreja muitas vezes porque quer só a bênção, não quer o dono da bênção. Então serve a Deus só de aparência. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Ó, quando a gente aqui em cima, irmãos, a gente percebe as pessoas que fazem isso ou que não fazem. E é muito bom para quem está aqui em cima, dirigindo um louvor, ou pregando, quando você vê que sem precisar você falar, o povo levanta a mão, adora, aplaude. Por quê? Porque ali tem salvação, ali tem Espírito Santo. Então não está adorando só de fingimento, não está ali, na realidade não está adorando, não está ali só de fingimento, né? Amém, irmãos? Então, essa é uma das características das pessoas que esfriaram o amor, ou nunca foram salvos, né? Não sentiram ainda a coisa boa que é servir a Jesus, ou foram pecando, 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 até chegar ao ponto de se esfriar. O segundo sintoma também nós podemos entender, aqueles que não têm mais temor ao pecar. As pessoas que pecam e não dói mais na consciência, não sente tristeza. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, que um dos sinais, se nós somos salvos ou não, é quando nós pecamos e ficamos tristes. Se você fica triste quando você pecou, que você fez alguma coisa errada, é porque você é um salvo. Porque o que não é salvo, não fica triste. Continua pecando, pecando, pecando. Para ele viver no pecado é uma coisa natural. Então aquele que abandonou o primeiro amor também faz isso. Não teme mais a Deus. Peca e nem se preocupa, não dá dor na consciência, não dói o coração, né? E para você entender bem, Gênesis capítulo 3 nos fala da queda do homem, a queda de Adão. Porque tem alguns que dizem assim, mas é só um pecadinho. É claro, irmãos, que tem pecados mais sérios que outros. Nem todo pecado diante de Deus é igual. Tem pecados maiores, que os castigos vão ser maiores. Mas pecado é pecado. E daí tem pessoas que dizem assim, é só um pecadinho, Deus nem vai saber que eu fiz isso. Mas daí eu pergunto para vocês, lá em Gênesis capítulo 3, diz que Adão desobedeceu e comeu do fruto. Mas vocês acham que Adão chegou a comer o fruto inteiro? Provavelmente foi só uma mordida que ele deu no fruto e já sentiu a ausência de Deus dentro dele. Então, uma mordida, ele não precisou comer o fruto inteiro. Você não precisa matar alguém para você se sentir pecador. Você é um pecador. Mas tem pessoa que não liga mais para isso. Se você pega um alfinete que não é teu, pastora, aí é que isso aí é coisa que não tem significado de pecado. Como não? Estou usando o alfinete porque eu acho que é a coisa assim mais insignificante que eu podia usar aqui agora em valor, né? Então, você está vendo um alfinete ali, mas ele não é teu. E você diz, mas eu quero esse alfinete. É tão pequenininho que ninguém vai perceber que eu peguei. Você vai lá e pega o alfinete. Não era teu. É roubo ou não é roubo? É roubo. A mesma coisa que você pegasse 100 milhões. É roubo. Então é pecado. Então eu quero deixar bem claro, tem pecados mais sérios, que a Bíblia mesmo nos informa, que tem pecados para a morte, que para esses, a palavra do Senhor nos diz, que Deus não nos aconselha orar pelas pessoas que pecam o pecado para a morte. Então tem pecados mais sérios, mas roubar um alfinete ou roubar 100 mil reais é um roubo.
E tem gente que não se preocupa com isso. Então, Adão não precisou comer o fruto inteiro para ele pecar. Ele deu uma mordidinha e o pecado se consumou. E aí, olha, tudo o que aconteceu com a raça humana, por causa da mordida que Adão deu no fruto. Ele não precisou comer o fruto inteiro. Entendido, irmãos? Então, tem pessoas que não têm mais temor de Deus. Já acostumaram a pecar. E daí, porque alguns dizem assim: eu fiz isso ontem, Deus não me castigou, então eu vou fazer hoje de novo. Deus não me castigou, então eu posso fazer amanhã. Deus não me castigou. Só que o castigo, a consequência do pecado, muitas vezes ela não vem imediata ao pecado. Tem coisas que a pessoa vai responder só quando chegar lá na eternidade. Mas vai responder com certeza. Então, porque o castigo não veio rapidamente depois do pecado, ele acha, o castigo não veio, eu posso fazer de novo. Deus não levou em conta isso que eu fiz. Então, não é errado, posso fazer. E não é assim. Um dia diante de Deus vai responder. Né? Amém, irmãos? Outro sintoma do que já abandonou o primeiro amor. Os que não se sentem mal quando faltam num culto. É claro, irmãos, me entendam, por favor, eu não estou dizendo que você tem que vir todos os cultos. Tem situações que você não pode vir, tem situações que eu mesma não posso vir. Ou você está no horário de trabalho, alguma coisa. Não estou falando a esse respeito. Mas tem pessoas que podem vir, estão com o tempo disponível, e não tem vontade de vir. E mesmo sem sentir essa vontade, né, eles não se sentem mal. Então, isso a gente vê muito aqui na nossa igreja, em culto de ceia. Tem gente que só aparece aqui na nossa igreja em culto de ceia. Ou alguns só aparecem na campanha do final do ano que o pastor faz. Vocês já perceberam isso, irmãos? E a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de nos congregar. Em Hebreus 10, 25 diz isso. Nós não podemos deixar de nos congregar. O que é isso? Nos reunir para adorar a Deus. Nós não vamos nos reunir para brincar. Nós vamos nos reunir para adorar a Deus. Então as pessoas já não sentem mais falta quando não podem vir no culto. Você pode não vir no culto um dia ou outro por um motivo justo, ninguém está te falando isso. Mas tem gente que não se preocupa, só aparece uma vez no mês na igreja, quando vem. Quando vem. Às vezes fica 2 meses sem participar da ceia. Daí lá no 3º mês, hoje eu vou. Não é assim, irmãos? É. Essas pessoas não se sentem mal por faltar no culto, mas se sentem mal em perder o programa da TV que ele mais gosta. Não é assim? Eu não estou aqui acusando ninguém, mas provavelmente quantos cristãos, eu não estou falando agora aqui do nosso povo, pode ter tido alguém aqui, mas quantos cristãos espalhados aí pelo Brasil deixaram de ir no culto domingo passado para ficar em casa vendo o resultado da eleição? Aí escolheram o quê? Escolheram as coisas do mundo. Se sentem mal. Não, hoje Deus vai me perdoar, mas hoje eu vou ficar em casa, hoje eu tenho que ver quem é que vai ganhar. Não vou citar nomes, né? Quase que eu falo. A pessoa se sente mal. Quem é muito assim, né? Geralmente mulheres. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas geralmente mulheres gostam muito de novela. Mas só que não é só mulher também. O homem que gosta de novela é pior do que mulher.
Pior do que mulher. Aí se sente mal por perder o capítulo da novela, mas não se sente mal por ter perdido o culto. Ou, já que falei das mulheres, vamos falar um pouquinho dos homens aí também, puxar a orelha dos homens. Do futebol. Não, hoje eu não vou na igreja porque o meu time está jogando. Ah, Deus vai entender só hoje, Senhor. É o campeonato, é a final do campeonato, Senhor. Eu vou assistir, tá? Não significa que Deus vai te proibir de assistir a final do campeonato. Não é a final do campeonato que vai te fazer pecar, mas é a tua atitude de escolher o futebol e deixar Deus de lado. Entendido isso, irmãos? Eu não estou falando que é pecado você assistir um futebol. Não, tu gosta, assista. Perguntaram, né, sobre esse verdadeiro adorador. E aí eu estava explicando para eles assim, ó, que verdadeiro adorador é só o que é salvo. Quem não é salvo não adora a Deus. Como assim, pastora? Vocês já perceberam, com certeza vocês já perceberam, que enquanto está sendo feita uma oração ou está sendo cantado um hino, né, para adorar a Deus, tem pessoas que ficam igual uma múmia? Olhando para os lados, olhando no relógio, se preocupando com alguma coisa que deixou lá fora. Não é capaz nem de fechar os olhos. Não pode levantar as mãos, não pode aplaudir. Mas sabe por quê, irmãos? Porque só adora em espírito e verdade. Só tem prazer em levantar as mãos, em dar um glória, em orar, em falar, em aplaudir o nome de Jesus, quem é salvo. Então a gente não, é claro que a gente não pode forçar a pessoa, isso depende muito também do temperamento da pessoa, só que quando o Espírito Santo enche o coração da pessoa, não tem temperamento que resista, a pessoa louva, adora, glorifica. Mas tem gente que fica igual um zumbi. A múmia está ali, mas não está. Porque não é um verdadeiro adorador. Então vem na igreja muitas vezes porque quer só a bênção, não quer o dono da bênção. Então, serve a Deus só de aparência. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Ó, quando a gente aqui em cima, irmãos, a gente percebe as pessoas que fazem isso ou que não fazem. E é muito bom para quem está aqui em cima, dirigindo um louvor, ou pregando, quando você vê que sem precisar você falar, o povo levanta a mão, adora, aplaude. Por quê? Porque ali tem salvação. Ali tem Espírito Santo. Então não está adorando só de fingimento, não está ali, na realidade não está adorando, não está ali só de fingimento, né? Amém, irmãos? Então, essa é uma das características das pessoas que esfriaram o amor, ou nunca foram salvos, né? Não sentiram ainda a coisa boa que é servir a Jesus, ou foram pecando, 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 até chegar ao ponto de se esfriar. O segundo sintoma também nós podemos entender, aqueles que não têm mais temor ao pecar. As pessoas que pecam e não dói mais na consciência. Não sente tristeza. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, que um dos sinais, se nós somos salvos ou não, é quando nós pecamos e ficamos tristes. Se você fica triste quando você pecou, que você fez alguma coisa errada, é porque você é um salvo. Porque o que não é salvo, não fica triste. Continua pecando, pecando, pecando. Para ele viver no pecado é uma coisa natural. Então aquele que abandonou o primeiro amor também faz isso. Não teme mais a Deus.
peca e nem se preocupa, não dá dor na consciência, não dói o coração, né? E para você entender bem, Gênesis capítulo 3 nos fala da queda do homem, a queda de Adão. Porque tem alguns que dizem assim, mas é só um pecadinho. É claro, irmãos, que tem pecados mais sérios que outros. Nem todo pecado diante de Deus é igual. Tem pecados maiores, que os castigos vão ser maiores. Mas pecado é pecado. E daí tem pessoas que dizem assim, é só um pecadinho, Deus nem vai saber que eu fiz isso. Mas daí eu pergunto para vocês, lá em Gênesis capítulo 3, diz que Adão desobedeceu e comeu do fruto. Mas vocês acham que Adão chegou a comer o fruto inteiro? Provavelmente foi só uma mordida que ele deu no fruto e já sentiu a ausência de Deus dentro dele. Então, uma mordida, ele não precisou comer o fruto inteiro. Você não precisa matar alguém para você se sentir pecador. Você é um pecador. Mas tem pessoa que não liga mais para isso. Se você pega um alfinete que não é teu, pastora, aí é que isso aí é coisa que não tem significado de pecado. Como não? Estou usando o alfinete porque eu acho que é a coisa assim mais insignificante que eu podia usar aqui agora em valor, né? Então, você está vendo um alfinete ali, mas ele não é teu. E você diz, mas eu quero esse alfinete. É tão pequenininho que ninguém vai perceber que eu peguei. Você vai lá e pega o alfinete. Não era teu. É roubo ou não é roubo? É roubo. A mesma coisa que você pegasse 100 milhões. É roubo. Então é pecado. Então eu quero deixar bem claro, tem pecados mais sérios, que a Bíblia mesmo nos informa, que tem pecados para a morte, que para esses, a palavra do Senhor nos diz, que Deus não nos aconselha orar pelas pessoas que pecam o pecado para a morte. Então tem pecados mais sérios, mas roubar um alfinete ou roubar 100 mil reais é um roubo. E tem gente que não se preocupa com isso. Então, Adão não precisou comer o fruto inteiro para ele pecar. Ele deu uma mordidinha e o pecado se consumou. E aí, olha, tudo o que aconteceu com a raça humana, por causa da mordida que Adão deu no fruto. Ele não precisou comer o fruto inteiro. Entendido, irmãos? Então, tem pessoas que não têm mais temor de Deus. Já acostumaram a pecar. E daí, porque alguns dizem assim, eu fiz isso ontem, Deus não me castigou, então eu vou fazer hoje de novo. Deus não me castigou, então eu posso fazer amanhã. Deus não me castigou. Só que o castigo, a consequência do pecado, muitas vezes ela não vem imediata ao pecado. Tem coisas que a pessoa vai responder só quando chegar lá na eternidade. Mas vai responder com certeza. Então, porque o castigo não veio rapidamente depois do pecado, ele acha, o castigo não veio, eu posso fazer de novo. Deus não levou em conta isso que eu fiz. Então, não é errado, posso fazer. E não é assim. Um dia diante de Deus vai responder. Né? Amém, irmãos? Outro sintoma do que já abandonou o primeiro amor. Os que não se sentem mal quando faltam num culto. É claro, irmãos, me entendam, por favor, eu não estou dizendo que você tem que vir todos os cultos. Tem situações que você não pode vir, tem situações que eu mesma não posso vir. Ou você está no horário de trabalho, alguma coisa. Não estou falando a esse respeito. Mas tem pessoas que podem vir, estão com o tempo disponível, e não tem vontade de vir. E mesmo sem sentir essa vontade, né, eles não se sentem mal. Então, isso a gente vê muito aqui na nossa igreja, em culto de ceia. Tem gente que só aparece aqui na nossa igreja em culto de ceia. Ou alguns só aparecem na campanha do final do ano que o pastor faz.
Vocês já perceberam isso, irmãos? E a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de nos congregar. Em Hebreus 10, 25 diz isso. Nós não podemos deixar de nos congregar. O que é isso? Nos reunir para adorar a Deus. Nós não vamos nos reunir para brincar. Nós vamos nos reunir para adorar a Deus. Então as pessoas já não sentem mais falta quando não podem vir no culto. Você pode não vir no culto um dia ou outro por um motivo justo, ninguém está te falando isso. Mas tem gente que não se preocupa, só aparece uma vez no mês na igreja, quando vem. Quando vem. Às vezes fica 2 meses sem participar da ceia. Daí lá no 3º mês, hoje eu vou. Não é assim, irmãos? É. Essas pessoas não se sentem mal por faltar no culto, mas se sentem mal em perder o programa da TV que ele mais gosta. Não é assim? Eu não estou aqui acusando ninguém, mas provavelmente quantos cristãos, eu não estou falando agora aqui do nosso povo, pode ter tido alguém aqui, mas quantos cristãos espalhados aí pelo Brasil deixaram de ir no culto domingo passado para ficar em casa vendo o resultado da eleição? Aí escolheram o quê? Escolheram as coisas do mundo. Se sentem mal. Não, hoje Deus vai me perdoar, mas hoje eu vou ficar em casa, hoje eu tenho que ver quem é que vai ganhar. Não vou citar nomes, né? Quase que eu falo. A pessoa se sente mal. Quem é muito assim, né? Geralmente mulheres. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas geralmente mulheres gostam muito de novela. Mas só que não é só mulher também. O homem que gosta de novela é pior do que mulher. Pior do que mulher. Aí se sente mal por perder o capítulo da novela, mas não se sente mal por ter perdido o culto. Ou, já que falei das mulheres, vamos falar um pouquinho dos homens aí também, puxar a orelha dos homens. Do futebol. Não, hoje eu não vou na igreja porque o meu time está jogando. Deus vai entender só hoje, Senhor. É o campeonato, é a final do campeonato, Senhor. Eu vou assistir, tá? Não significa que Deus vai te proibir de assistir a final do campeonato. Não é a final do campeonato que vai te fazer pecar, mas é a tua atitude de escolher o futebol e deixar Deus de lado. Entendido isso, irmãos? Eu não estou falando que é pecado você assistir um futebol. Não, tu gosta, assista. Agora, novela eu não aconselho, irmãos. Novela eu não aconselho. Mas futebol, assista, torça para o time que você gosta. Mas nunca deixe de vir adorar a Deus para ficar assistindo um futebol. Faça isso no teu tempo de folga lá na tua casa. Amém? Então tem gente que se sente mal quando perde as coisas que gostam, mas não se sente mal por perder o culto. Esses não têm mais o primeiro amor. Já esfriou. Esfriou o primeiro amor. Em 1 Coríntios 15, 33, nos mostra também a outra evidência, o outro sintoma de quem já perdeu o primeiro amor. Porque lá em 1 Coríntios 15, 33 diz assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Então o outro sintoma de quem já perdeu ou está perdendo o primeiro amor a Jesus e a sua obra, são aqueles que depois que se convertem ou que dizem que se converteram, voltam à convivência dos descrentes, ou seja, voltam às antigas amizades, que antes faziam coisas erradas juntos.
Não estou dizendo que você tem que abandonar as pessoas que você conhecia antes. Você não tem que abandonar, você tem que levar o evangelho para elas. Mas não volte a fazer com elas, por favor, aquilo que vocês faziam. Nem com elas e nem com outros, né? Não me entendam mal. Amém, irmãos? Então, aqueles que voltam à convivência dos antigos amigos, dos descrentes, e sentem prazer em estar com eles, em estar fazendo aquelas coisas que fazia antes de ter conhecido Jesus. Esse já abandonou o primeiro amor faz tempo. Outra coisa, os que não oram em secreto. O que é orar em secreto? Jesus falou em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que vem em secreto. Tem gente que não faz isso, irmãos, que ora só quando vem na igreja. Em casa, o pastor não está aqui, a pastora não está aqui, os irmãos não estão aqui, ninguém está me vendo, eu faço o que eu quero aqui dentro da minha casa. É claro que você faz o que você quer, mas se você não ora em secreto, porque a oração em secreto ao Pai é diferente da oração pública. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos orar juntos. É importante isso? Demais, porque ali nós vimos lá em Hebreus 10:25, diz que nós temos que nos congregar para adorar o Pai juntos. Mas a importância de orar em secreto, o que é isso? É você e Deus, só. Aí não tem mais ninguém perto de você. Pastora, mas a minha casa vive cheia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho espaço, porque toda hora tem alguém, vá para o banheiro, mas tenha pelo menos 5 minutos de oração. Porque senão, não tem como você estar no primeiro amor. Os apaixonados sempre querem estar perto um do outro. E se nós amamos a Jesus, nós queremos estar perto de Jesus. Se você ama Jesus, você sente saudade de Jesus. O que é isso? Você sente saudade do céu. Eu nunca estive no céu, pastora, como é que eu vou sentir saudade do céu? Porque você deseja estar lá. Então você deseja estar perto de Jesus. Você quer nem que seja 5 minutinhos para você falar com Jesus durante o teu dia. Sozinho. Só você e Ele. Não tem lugar, não tem espaço, sempre tem gente perto de você. Vá para o banheiro, meu irmão. Pastora, mas não é desrespeito orar dentro do banheiro? Se você não tem outro lugar para orar, feche a porta do banheiro, dobre teu joelho e vai orar. Amém, irmãos? Não importa qual seja o momento do dia, se é de manhã, de tarde, de noite, mas você tem que ter um tempo só com Deus, você e Deus. Tá? Então, aqueles que não têm prazer em orar em secreto, que não buscam estar com o Pai, estar ali falando com Deus, perderam o primeiro amor. Aí eu posso ainda falar mais 2 aqui, já vou terminar. Mas os que não se esforçam para pregar o Evangelho, não falam de Jesus para ninguém, não se esforçam em salvar alguém. Não que a pessoa vai salvar, mas não se esforçam em falar que Jesus salva. E isso está lá em Marcos 16:15, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Você não precisa sair daqui, lá na China e lá no Japão pregar. Mas esse ide por todo o mundo significa o quê? Você está aqui, tem gente perto de você, fale para aquele ali. Esse é o ide de Jesus. Os que não se sacrificam por Jesus. O que é isso? Aquelas pessoas que sempre dizem assim: estou muito cansado, estou doente, estou com dor de cabeça, não posso orar, não posso ler a Bíblia, está me doendo a cabeça, estou cansado, vou dormir, não posso ir no culto hoje, está me doendo, que nem eu brinco sempre com vocês, está me doendo a unha do pé, não posso ir no culto.
Ou, como eu digo sempre também, o cachorrinho da cachorra da minha vizinha foi atropelado, eu não posso ir no culto hoje. Ficou entendido, irmãos? Pessoas que acham qualquer desculpa para dizer, hoje eu não vou na igreja. Estou com dor de barriga, ai não, hoje eu não posso ir. Então as pessoas não se sacrificam por Jesus. Quem não se sacrifica por Jesus não está no primeiro amor, porque eu já falei para vocês que evangelho é sacrifício, evangelho é sofrimento. Jesus sofreu por nós, você acha que nós não vamos sofrer por Jesus também? Então aqueles que querem Jesus só para ter uma boa vida, um mar de rosas, não estão no primeiro amor, porque amar a Jesus é sofrer por Jesus. É sofrer críticas, é sofrer dor, é sofrer dificuldades, mas não desiste de Jesus. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, dei aqui alguns exemplos, só alguns, das pessoas que já abandonaram o primeiro amor. E aí você diz assim, tá pastora, mas se eu já abandonei o primeiro amor, o que é que eu tenho que fazer? Apocalipse 2:5, Jesus dá a resposta. Daí ele deu a resposta para os da igreja de Éfeso. Olha o que ele disse que eles tinham que fazer, porque eles tinham abandonado o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que significa isso? Jesus fala hoje para as igrejas, e quando eu digo igreja, é o povo da igreja, o povo que faz parte da igreja, ele está falando hoje para nós. Lembre de onde você caiu, lembre o que te fez perder o primeiro amor. Tem chance ainda, pastora, para quem perdeu o primeiro amor? Claro, pois Jesus disse aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quer dizer, volta a amar o Evangelho, a amar a palavra de Deus, a amar o próprio Deus, como você amava nos primeiros dias que você conheceu Jesus. Só que tem um detalhe, arrepende-te. Só de boca não vale, tem que ter arrependimento sincero. Arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. Ou seja, eu não quero mais fazer o que eu fazia. Eu vou fazer de tudo para não pecar. Aí é arrependimento sincero. Mas se você só diz, me arrependi agora, mas amanhã eu vou fazer de novo, não resolve. E aí Jesus ainda diz, e volta à prática das primeiras obras. Salvação tem muito a ver com obras, irmãos. Você não faz boas obras para ser salvo. Você não é salvo por boas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos por Jesus, pela graça, pela fé em Jesus. Então você não faz boas obras para ser salvo. Mas porque você é um salvo, você faz boas obras. Entendido? Amém? Então, olha só, porque você é um salvo, você tem que fazer boas obras. Então, Jesus está dizendo, e volta à prática das primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Que você fazia tudo pelo nome do Senhor Jesus quando você se converteu. Se fosse convocada uma vigília de 2 dias sem dormir, você vinha quando você se converteu. Você podia até dormir um pouco assim, mas você vinha. Hoje, nós sempre fazemos a vigília aqui da Páscoa. É tão difícil juntar o povo, irmãos. Vocês, o meu povo que está aqui, o povo de terça, vocês vêm. Mas como é difícil juntar o povo para vir para uma vigília. Não vem. Não vem. E aquele que já abandonou o primeiro amor, acha difícil se passar 5 minutos do horário do culto, do que dirá uma vigília. Então assim, arrepende-te, pratica as primeiras obras.
Se não tirarei de ti, olha o que diz ali, que Jesus está dizendo. Deixa eu achar o versículo aqui. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui Jesus estava dizendo, eu vou tirar o Espírito Santo dessa igreja de Éfeso, se não se arrepender. Mas para nós ele está dizendo individualmente, se você não se arrepender, você vai perder a minha presença. Aí você não vai mais ter a luz de Jesus brilhando na tua vida. É muito triste quando a gente vê uma pessoa que antes brilhava, brilhar no sentido de presença de Deus, de repente se apaga, perde o brilho, não tem mais um sorriso bonito, não tem, o olho parece que fica morto, apagou. É aquele exemplo do carvão, né? Tá lá o fogão a lenha, as brasinhas lá, tudo vermelhinha, uma encostando na outra, mas se uma fica separadinha, vai apagar, vira carvão. É assim o cristão. E Jesus está dizendo, se você não se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, ou seja, à prática do primeiro amor, você vai perder o brilho, você vai perder a luz, você vai perder a presença do Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo se afaste, a pessoa se afasta. Deus não se afasta de nós, Ele quer sempre estar mais perto de nós, mas nós nos afastamos de Deus. Para terminar, eu já tinha dito que ia terminar, né? E não terminei, agora vou terminar mesmo. Então aqui, ó. Tá, pastor, o que é que me adianta me esforçar tanto para viver no primeiro amor? O que é que eu vou receber em troca de Deus? Olha só o que Jesus fala. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, quando Jesus diz isso aqui, Ele está nos dizendo que tem duas classes de pessoas. Os vencedores e os derrotados. Ele está falando dos vencedores, mas indiretamente a gente entende então que se tem o vencedor, tem o derrotado, tem aquele que perdeu a batalha. Então Jesus está dizendo, ó, ao vencedor. Você quer ser um derrotado, irmão? Não, né? Então você quer ser um vencedor? Amém? Então olha só, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Que árvore é essa? A árvore da vida. Aquela que tinha lá, estou falando tinha porque na história de Adão que já passou, mas a árvore está lá. Aquela mesma árvore que estava lá no jardim do Éden, do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. E da árvore da vida, Adão e Eva comiam, podiam comer. Eles comiam dessa árvore. Porque a árvore da vida, cada vez que eles comiam o fruto da árvore, se renovava. Não vou dizer que eles tinham doença, nada, porque não tinha antes do pecado. Mas Deus dava essa árvore da vida para alimento. Para eles, por alimento para eles. Então eles comiam. No momento que eles pecaram e foram expulsos do jardim, Deus proibiu que essa árvore, que o fruto dessa árvore fosse então comido novamente por eles. Mas essa foi a árvore que causou o pecado, pastora? Não, a árvore que eles comeram o fruto e pecaram era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram a do conhecimento do bem e do mal e pecaram, porque Deus tinha proibido de comer aquela árvore. Mas a da vida eles podiam comer. E Jesus está dizendo aqui, ó, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então nós, irmãos, os salvos, nós somos vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vai chegar o dia que nós vamos poder comer dessa árvore. Você não tem curiosidade para saber que fruto é esse? Hã? Deve ser muito bom, né? A árvore dá vida, esse fruto dá vida. Então imagine só, ao que vencer vai comer dessa mesma árvore que Adão e Eva foram proibidos de comer depois que pecaram. Nós vamos poder comer.
Ah, pastora, mas que árvore é essa? Ela é um tipo de Jesus, ela é um símbolo de Jesus. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a vida. Mas tem lá essa árvore e nós vamos poder comer. Então, vale ou não vale a pena permanecer no primeiro amor? Vale, né, irmãos? Amém? Então, faça de tudo, lute, ore, busque o Espírito Santo. Não se deixe iludir pelas armadilhas do inimigo, irmão. O inimigo não descansa e nos últimos dias ele vai trabalhar em dobro, em triplo, para tirar as pessoas da presença de Deus. Mas não se deixe enganar. Fique firme com Jesus. Não desanime. Enfrente os problemas no nome de Jesus. O Espírito Santo nos dá força, Ele nos capacita para vencer os problemas. Ah, pastora, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber, mas Jesus sabe. E Ele te dá força. Então não desista, porque para aquele que vencer, só tem coisa boa esperando na glória. Tudo que nós enfrentarmos de problema aqui não vai se comparar com a glória que está nos esperando no céu. Então fique firme. E ore, olha só, ore em secreto ao Pai, busque o Espírito Santo na tua oração, na tua casa. Busque. O que é buscar o Espírito Santo? É dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser cheia do teu Espírito. Eu quero transbordar com a tua presença. Eu quero mais de ti, Jesus. Nós não cantamos esse corinho que diz, eu quero mais de ti, Jesus. Que não seja só uma canção, mas que seja a realidade, o desejo do nosso coração. Amém?